Meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu respondo a pergunta feita por um amigo e que pode ser a dúvida de muitas pessoas. Aliás, já recebi também essa pergunta mais de uma vez nas minhas perguntas do Instagram, a respeito dos estudos de história. Por onde começar os estudos de história? Qual o método que eu sigo? Qual o caminho a se trilhar para quem está começando a estudar história? Na verdade, essa pergunta ela é muito simples, mas ela pode ser respondida de forma mais universal, da seguinte forma, se formulada da seguinte forma: como iniciar os estudos em qualquer ciência? Bom, o que é uma ciência? A ciência vai estudar um objeto específico, adotando sobre ele um recorte, a visão de um aspecto dessa realidade que ela deseja estudar. E para esse aspecto sempre existe um método que é mais adequado. Então nós temos esses três elementos, né? O método, o recorte e o objeto em si. A ciência histórica, que lida com os fatos do passado, ela usa como o seu instrumento os documentos escritos. Portanto, antes da invenção da escrita, a ciência chama de pré-história, né? Nós devemos então ter esses documentos como base das nossas investigações. Mas é preciso também nós sabermos quais são as ciências auxiliares, ou seja, montarmos um panorama o mais amplo possível para nós vermos os diferentes aspectos, os diferentes recortes sobre os quais nós podemos estudar esse mesmo objeto. Esse amigo, eu tenho certeza que ele tinha em mente, quando fez essa pergunta, a história antiga, a antiguidade greco-romana. Pois bem, nós temos, em primeiro lugar, como ciência auxiliar, a ciência da arqueologia, né? Os arqueólogos estudam artefatos antigos, construções antigas, e que podem esclarecer muitas das nossas dúvidas sem que nós tenhamos documentos escritos que comprovem esse fato, mas a arqueologia já vai dar um embasamento a respeito de muitas coisas. Principalmente quanto mais antiga a história for, mais importante vai ser o papel da arqueologia, para sanar várias das nossas dúvidas. Também é preciso nós conhecermos a ciência linguística, a filologia principalmente, a comparação de textos antigos, no que diz respeito à evolução das línguas, a etimologia. É muito importante também nós termos contato com o estudo de moedas antigas, a ciência da numismática, e assim vai, né? Para aqueles que desejam estudar, por exemplo, a pré-história, existe a paleontologia, né? E aí já faz uma ponte com as ciências naturais também. Então é importante nós conhecermos os diversos enfoques sobre os quais esse objeto pode ser estudado. Mas no que diz respeito ao objeto propriamente dito, né, ao enfoque propriamente dito da história, é importante que nós conheçamos o chamado status questionis. Essa expressão é da escolástica e ela se refere ao estado em que uma questão se encontra no que diz respeito às opiniões dos diversos estudiosos ao longo dos tempos. Então é preciso que nós conheçamos o que os principais sábios, filósofos, historiadores, cientistas das diversas áreas disseram a respeito desse objeto em épocas distintas. Isso vai formando para nós o estado atual em que essa questão se encontra. Quem já cai de cabeça em estudos acadêmicos recentes acaba ficando meio perdido, ou às vezes acaba tendo uma visão muito limitada, muito pretensamente técnica, mas no fim das contas muito pobre do objeto em questão. Justamente porque não conhece a evolução histórica das discussões que foram chegar ali, né? Não conhecem quais são as diversas correntes, quais são as opiniões divergentes. Isso é muito importante, isso é uma das coisas mais essenciais que existem. Então, para conhecer o status questionis, o estado da questão, é preciso conhecer os clássicos. Os clássicos em história nós temos de dois tipos. Nós temos os clássicos da ciência historiográfica, ou seja, que já estudam eventos muito antigos mesmo, né? Mas que dizem respeito, correspondem a um estado anterior do desenvolvimento dessa ciência. Para dar um exemplo para vocês, nós temos muitos estudos sobre a antiguidade clássica,
produzidos no século XIX, como a obra A Cidade Antiga, de Fusté de Coulanges, que fala a respeito da religião, da sociedade grega e romana. Nós temos o grande estudo de Theodor Mommsen, já no final do século XIX, a respeito da história de Roma, que publicou em diversos volumes. Já entrando no século XX, o estudo de Werner Jäger a respeito da educação grega, paideia ou paideia, não sei como se pronuncia, os especialistas que me perdoem. Mas esses estudos, eles já mostram opiniões já bastante avançadas. Nós temos também os livros de memórias, livros de personagens que viveram aquele período que eles descrevem. Então, por exemplo, um livro de memórias clássico são as memórias do Duque de Saint-Simon, que viveu na corte de Luís XIV e durante o período da regência de Luís XV. Para quem deseja conhecer como era a vida da corte de Versalhes, vai ter uma noção muito boa consultando essas memórias. Então, os grandes memorialistas também são textos muito importantes. E nós temos, no caso da história clássica, os historiadores antigos, né? Os historiadores que viveram nessa época. Esses são os maiores clássicos e, infelizmente, são os mais negligenciados hoje em dia. É impossível ter uma visão madura a respeito, por exemplo, dos grandes estadistas da antiguidade greco-romana sem consultar. Mas consultar, que eu digo, não é ler apostilas, ler extensamente a obra mesmo, buscando a sua formação, né? Sem ler, e se possível, conhecendo a língua original, sem ler Plutarco, as suas vidas paralelas, né? A sua vida dos homens ilustres. Não se pode ter uma visão madura a respeito dos grandes heróis, dos grandes estadistas que são descritos e cujas vidas são comparadas ali. É lógico, com muitas imperfeições, né? E com algumas inexatidões, com algumas incoerências, mas essas obras são clássicas, essas obras marcam todo o desenvolvimento posterior do estudo do mesmo objeto. Então, para que se tenha uma visão embasada, é preciso conhecê-los. É preciso conhecer Heródoto, é preciso conhecer Tucídides, no seu estudo sobre a Guerra do Peloponeso, a sua história da Guerra do Peloponeso. É importante conhecer a vida dos 12 Césares de Suetônio, a história das guerras púnicas, das guerras de Roma contra Cartago, e também das guerras de Roma contra a Grécia mais tarde, escritas por Políbio. Então são diversos historiadores que é evidente que pecam, que cometem erros, às vezes erros grosseiros, se baseiam em relatos de ouvido, relatam coisas absurdas, né? Há historiadores da antiguidade que dizem realmente absurdos. Nós temos um compêndio disso, que foi escrito no século XVII, por um bispo francês chamado Simon Majol, com o auxílio do general de Bassompierre, que foi também mais tarde um grande memorialista francês. Os dois compuseram um estudo chamado Les Jours Caniculaires, que é um compêndio sobre todas essas lorotas da antiguidade, e o mais engraçado é que eles acreditam nisso, né? Eles narram como crentes, né? Que falam de histórias de homens que viviam no Oriente Médio e que não tinham braço nem perna, de outros que viviam na África subsaariana e que não tinham cabeça, e cujos olhos, nariz e boca ficavam no tórax, coisas esdrúxulas, mas que faziam parte do folclore do homem antigo e que são narrados por alguns historiadores antigos, alguns obscuros, mas outros bem famosos, né? A existência de pigmeus. Algumas dessas histórias o próprio Heródoto acredita, né? E essas coisas, esses relatos, por mais que sejam esdrúxulos, eles são importantes para nós, né? É importante ter contato com livros antigos, ter contato com os clássicos. Sem isso, nunca se vai crescer nos estudos a respeito da história. Principalmente porque, nas últimas décadas, a quantidade de versões
ou romanceadas, que acabam desviando um pouco do objeto em questão, né, que procuram, na verdade, exibir o talento literário do seu autor, e de versões ideologizadas, né, a respeito da história, distorções ideológicas inaceitáveis, a quantidade é muito grande. Então, é preciso ter cuidado com os estudos mais recentes, né? Portanto, leiam, se quer conhecer a história antiga, leia-se os clássicos produzidos pelos próprios antigos. Ou então, clássicos produzidos em outras épocas, por autores célebres, né? Eu recentemente, fazendo pesquisas a respeito do iluminismo, descobri diversos historiadores, descobri ali franceses do século XVIII que produziram obras imensas, né, obras majestosas, e que são completamente esquecidas, como, por exemplo, o padre Vertot, que escreveu a respeito da história da Ordem de Malta, né, antiga Ordem dos Cavaleiros Hospitalários, uma obra em 7 volumes, contando a história dessa ordem. Fantástica obra. Outra obra, por exemplo, a respeito da biografia de Juliano o Apóstata, né, escrita pelo padre La Bletterie, uma coleção imensa sobre a história antiga, geral, escrita por Roland. Então, são diversos os autores também de outros tempos, né, que produziram obras clássicas, sobre períodos que não são os dele, né. Então é isso, consultem obras clássicas, consultem memórias, livros de memórias, e consultem obras que marcaram uma etapa diferente no estudo, no desenvolvimento dos estudos históricos. Não se percam em estudos acadêmicos. Isso, a não ser que você queira, claro, produzir uma tese de mestrado, de doutorado, e você vai consultar essas obras exclusivamente para isso, para constar na sua tese acadêmica. Mas não se percam em obras acadêmicas. Esse conselho que eu dou, é claro que há exceções, né? Toda regra tem exceção. Então nós temos que ter em mente que existem algumas obras acadêmicas boas, né? Aliás, algumas que se tornaram clássicas mais tarde, originalmente eram teses acadêmicas, mas tenham sempre em vista, né, a importância dos clássicos. Não se cresce. Isso aí é para literatura, é para história, é para filosofia. Eu vejo tanta gente lendo, por exemplo, livros sobre a história da filosofia, livros sobre filósofos importantes. Leiam a obra desses filósofos. Eu leio o mínimo possível, né, a respeito de certos autores, sem procurar antes conhecer as obras deles próprios. São tantas as biografias que já se escreveram, não sei, sobre Platão, sobre Aristóteles. O próprio Werner Jäger tem uma tese muito famosa sobre Aristóteles. Mas leia primeiro as obras do próprio Aristóteles, né? Antes de ler Paul Friedlander ou Edward Zeller, né? Leia Platão, né? Então é importante ler os próprios clássicos. Se eu posso dar aqui um conselho para vocês, é esse. Bom, então é isso, meus amigos. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado dos meus conselhos, e também peço que todos se inscrevam, né, no canal e divulguem, né, divulguem essa nossa iniciativa que está apenas começando, e nós pretendemos fazer ainda muita coisa boa para vocês. Cursos, entrevistas, vídeos mais longos também, a respeito de comentários mesmo que eu devo fazer a respeito de obras importantes, biografias de grandes pensadores, de grandes santos. Então, ajudem-nos a divulgar esse trabalho.